Boa noite, estamos dando início à 13ª sessão científica do NEISE-SED, com a apresentação do artigo Efeitos da hipermobilidade de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos no fluxo de trabalho e na satisfação profissional de conselheiros genéticos, que será apresentada pelo acadêmico João Guilherme Reis Lousado, do segundo semestre do curso de Medicina da UNEB. João, está contigo a palavra, nós estamos prontos para te ouvir. Certinho. Muito obrigado, Cássia, pela apresentação. Esse aqui é o artigo que eu vou apresentar, né? Basicamente, ele demonstra a atuação dos conselheiros genéticos no atendimento, né, e no cuidado a pacientes com CDH, destacando os desafios e as especificidades no cuidado a esses indivíduos. Ele foi publicado no Journal of Genetic Counseling, em novembro de 2023, e tem a autoria da Lauren Eckstein e de seus colaboradores, todos eles vinculados à Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Bom, primeiramente, eu gostaria de definir o que é o aconselhamento genético. Basicamente, ele envolve a atuação de profissionais especialmente habilitados a ajudarem e entenderem o diagnóstico e curso provável e o manejo disponível para uma determinada doença genética. Então, o conselheiro genético, que pode ser, por exemplo, um geneticista, ele é responsável por realizar, né, esse aconselhamento, utilizando, por exemplo, métodos de testagem com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de uma determinada doença e assegurar, né, diagnósticos e tratamentos precoces. Além disso, o conselheiro genético pode prestar tanto o apoio emocional quanto o apoio psicológico, né, ao paciente, visando o ajudar na compreensão de suas condições e o encaminhar, caso seja necessário, a outros profissionais de saúde. E com relação às sessões de aconselhamento genético, basicamente elas incluem, no mínimo, uma sessão pré-teste e depois uma sessão pós-teste. Nas sessões de pré-teste, né, elas são apresentadas as condições para as quais o paciente ele pode estar em risco, né? Também o padrão de herança genético da condição e os procedimentos de testes que estão disponíveis, destacando também possíveis limitações que esses testes eles podem vir a ter, né? Já nas sessões pós-teste, né, que ocorrem após a realização do teste genético, o conselheiro genético, né, ele vai ser responsável por comunicar os resultados ao paciente. Só que essas sessões, elas não vão envolver apenas a exposição dos resultados, mas também elas se concentram em ajudar os pacientes a lidarem, né, com as possíveis consequências, tanto emocionais ou psicológicas, ou também social, da sua condição. Aí aqui, na introdução do artigo, é exposto que a SED são distúrbios hereditários do tecido conjuntivo e, devido à heterogeneidade clínica e genética da SED, elas são divididas em 13 tipos, sendo que cada tipo possui critérios clínicos que auxiliam os médicos a realizarem os diagnósticos. Só que no artigo ele cita que a CDH, né, ela é o único tipo que ele não tem uma causa molecular conhecida no momento, né? Apesar de uma análise mais consistente ela indicar um padrão de herança autossômico dominante. Por fim, a pesquisa ela investigou as responsabilidades dos conselheiros genéticos em relação ao cuidado com pessoas com CDH, analisou fatores que influenciam seu envolvimento no tratamento de pacientes e avaliou como as experiências dos conselheiros genéticos afetaram, né, na sua própria satisfação profissional. Com relação aos métodos, foi realizada uma pesquisa qualitativa, né, a partir de entrevistas com os conselheiros genéticos. E os critérios de elegibilidade dos 15 participantes do estudo, eles incluíam, né, ser membro da Sociedade Nacional de Conselheiros Genéticos dos Estados Unidos e receber encaminhamentos regulares para a CDH. Também os participantes eles foram instruídos a participarem de reuniões online para responderem a 21 perguntas associadas às experiências no atendimento aos indivíduos com a CDH. E também o estudo ele utilizou o consentimento dos participantes para a gravação das entrevistas que posteriormente seriam transcritas para a identificação e para a comparação dos principais temas que foram abordados por cada um dos conselheiros genéticos. Aí, né, os resultados da pesquisa, eles foram divididos em 3 grupos de análise, que foram subdivididos em tópicos específicos. Então, o primeiro grupo, ele vai se referir
aos encaminhamentos de sede para a genética, né, destacando a prevalência de encaminhamentos e implementação de políticas. O segundo grupo, ele se refere às funções do conselheiro genético para a sede, né, destacando o seu papel na educação e na satisfação, voltando aqui. O segundo grupo, ele se refere às funções do conselheiro genético para a sede, destacando seu papel na educação e na definição de expectativas de apoio psicossocial. E o terceiro grupo, ele destaca o impacto na satisfação profissional, né, demonstrando tanto as dificuldades quanto as recompensas, os efeitos na satisfação profissional e sugestões para melhorar o fluxo de trabalho. Aqui, né, começando pela prevalência de encaminhamentos, foi relatado, né, pelos conselheiros genéticos o aumento nos encaminhamentos para a sede, principalmente para a sede H. E alguns participantes, eles afirmaram que o aumento nos encaminhamentos para a sede H, ele se deve ao maior reconhecimento dessa condição, né, levantando a hipótese de que as mídias sociais, elas tornaram as informações sobre a sede mais acessíveis e também visíveis. Aqui, eu trouxe um relato, né, de um dos conselheiros genéticos, onde ele fala, né, sobre essa prevalência de encaminhamentos, né. Então, ele afirma o seguinte: há muita coisa online nas mídias sociais sobre a assédio. De muitas maneiras, acho que a assédio é provavelmente mais comum do que imaginamos, mas também acho que muitas pessoas estão se apegando a ela como uma explicação para tudo. Então, com esse relato, a gente percebe que, né, que realmente as mídias elas têm um papel de tornar a assédio mais acessível e que talvez ela seja, né, mais comum até do que a gente imagina, apesar de algumas pessoas elas entenderem essa condição de maneira equivocada. Sobre a implementação de políticas de encaminhamento, né, devido ao aumento de encaminhamentos para a CDH e um número limitado de conselheiros genéticos, muitos participantes do estudo afirmaram que as clínicas elas haviam reduzido o volume de encaminhamentos para a CDH ou até mesmo parado de aceitar esses encaminhamentos. Além disso, parte dos conselheiros genéticos afirmou que as políticas restritivas elas diminuíram significativamente, né, as suas listas de espera, porque elas excluíram muitos indivíduos que buscavam atendimento. Tanto que lista de espera que durava ali entre 14 a 18 meses, essas listas passaram a durar, né, entre 6 a 8 meses, por exemplo. Aqui, né, a gente tem um relato de uns conselheiros genéticos, né, onde, né, ele cita esse fato, né, da implementação de políticas, né, no encaminhamento para a CDH. Então, ele cita o seguinte: tínhamos que conversar com o profissional e dizer, encaminhe-os para outro lugar. E geralmente não havia nenhum lugar para onde pudéssemos encaminhá-los. Mas essa era a política, pois nossos médicos geneticistas queriam interromper o atendimento de adultos para essa indicação. Logo depois disso, decidiram que não queriam mais atender pacientes com essa condição, a menos que houvesse o risco demonstrável mais evidente de sede vascular ou clássica ou algo mais raro. Então, nesse relato, a gente percebe que o paciente demonstra, que o participante, ele demonstra que a sua clínica de atendimento, ela estava buscando interromper o atendimento de adultos com sede e direcioná-los, né, para outros profissionais. Só que depois disso, a clínica ela decidiu interromper, né, definitivamente o atendimento para as pessoas, de pessoas com essa condição, né, demonstrando que essa política ela se tornou mais restritiva com o tempo. Também o papel da educação, ele foi bastante presente, né, nas consultas de pacientes com CDH, e alguns conselheiros, ele descreveram o processo de atendimento para esses indivíduos como complexo, porque grande parte da consulta girava em torno da correção de equívocos comuns sobre a CDH, incluindo, né, a conscientização sobre não haver um gene específico para ela. Além disso, né, os conselheiros genéticos eles têm um papel de explicar os benefícios e as limitações dos testes genéticos. E por isso eles devem expor que a utilidade clínica na solicitação de testes genéticos para a CDH ela acaba sendo limitada no momento. Muitos participantes também relataram que seus pacientes eles ficavam decepcionados quando o resultado do teste era negativo ou não havia o diagnóstico, apesar de eles terem esclarecido aos pacientes previamente sobre as limitações dos testes genéticos para CDH. Com relação, né, à definição de expectativas e apoio psicossocial, os participantes, né, eles relataram que, além da educação, estratégias e habilidades específicas foram utilizadas no atendimento de pacientes com CDH, incluindo, né, compreender o objetivo do paciente para a consulta,
definir expectativas e redirecionar as conversas com os seus pacientes. E também é possível destacar que os participantes, eles mencionaram o aconselhamento psicossocial como o seu papel predominante para pacientes com CDH. E nesse caso, os conselheiros genéticos, eles ofereceram apoio aos seus pacientes, né, tanto ouvindo, validando e também demonstrando empatia com as suas histórias. E por fim, né, devido ao papel de apoio psicossocial, as consultas para esses pacientes elas tendem a ser longas e por isso muitos conselheiros genéticos relataram que eles precisam reservar um tempo extra para esses atendimentos. Foi pedido também aos conselheiros genéticos que eles refletissem sobre as dificuldades enfrentadas nos encaminhamentos para a CDH. Então, eles relataram que a duração das consultas, a abordagem de conceitos equivocados sobre o que a genética pode ou não proporcionar, o enfrentamento do esgotamento emocional e o sentimento de desânimo por terem que parar de citar encaminhamentos, isso acaba dificultando a assistência aos indivíduos, né, com CDH. E também parte dos conselheiros genéticos achou difícil fornecer o apoio psicossocial, né, da mesma forma que eles não atendiam, eles podiam não atender às necessidades ou às expectativas dos pacientes com relação à testagem genética. Aqui, né, nós conseguimos analisar dois relatos, onde, né, nesse primeiro, o participante ele expõe o seguinte: todos que atendemos ou nos reunimos com esses pacientes, reservamos 2 horas em nossa agenda porque sabemos que a grande maioria deles não vai ficar nesses 60 minutos. Então a gente acaba percebendo, né, que realmente as consultas de pacientes com CDH, elas precisam de mais horas do que muitas vezes previsto para garantir, né, um atendimento eficiente e que atenda às necessidades de cada paciente. Já no segundo relato, né, o outro participante, ele afirma, né, assim, eu sempre me sinto mal ou culpado ao entrar na sessão, pensando que não vou conseguir dar a essa pessoa os testes que ela quer, a orientação que ela quer ou o tratamento específico que ela quer. Então, a gente percebe, né, com esse relato, que o conselheiro genético ele expõe uma dificuldade em atender os pacientes, justamente por ele não poder oferecer os testes genéticos, a orientação que muitas vezes os pacientes, né, eles tanto almejam nas suas consultas. Sobre as recompensas no que se refere ao atendimento de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, os conselheiros genéticos, eles afirmaram que, apesar dos desafios discutidos, né, anteriormente, eles relataram que eles terminam as consultas com um sentimento recompensador por oferecerem um aconselhamento psicossocial que ajuda os pacientes a enfrentarem as suas situações de dificuldade. E também, parte dos conselheiros se sentiram recompensados, sabendo que ajudaram seus pacientes a restabelecerem tratamentos, né, fornecendo encaminhamentos apropriados para outros profissionais de saúde, como, por exemplo, reumatologistas e também fisioterapeutas. Esse aqui eu trouxe, ele é um relato de um participante, onde ele fala sobre as recompensas que ele teve ao ajudar esses pacientes com CDH, né? E esse participante ele afirma, né, é o seguinte, abre aspas: eu realmente adoro o aconselhamento psicossocial. É a minha parte favorita do trabalho. E às vezes é muito bom poder ter um paciente. Talvez a maior parte da nossa sessão seja dedicada ao aconselhamento de apoio. Então, assim, a gente percebe que esse participante, ele enxerga o aconselhamento psicossocial de uma maneira positiva por ele poder dar um apoio ao paciente em situações que, por exemplo, ele se sente abalado tanto psicológico quanto emocionalmente. Aí, com relação aqui aos efeitos na satisfação profissional, muitos participantes, eles relataram opiniões confusas sobre quais deveriam ser, né, seus papéis como conselheiros genéticos nessas consultas, justamente por conta da utilidade clínica limitada dos testes genéticos para CGH, né, o que fazia muitos participantes não terem certeza sobre a maneira como se encaixariam na fase de diagnóstico, né, além do fornecimento do acompanhamento psicossocial ou encaminhamentos para outros profissionais, como citado anteriormente. Além disso, por outro aspecto, a satisfação de parte dos participantes estava baseada na perspectiva do aconselhamento, porque muitos relataram, por exemplo, que os pacientes eles agradeciam por simplesmente se sentarem para ouvirem, né, os seus relatos e também as suas histórias.
E no final das entrevistas, os participantes eles foram solicitados a recomendarem maneiras pelas quais o sistema de saúde pode melhorar o atendimento de pessoas diagnosticadas ou com suspeitas de CDH. E nesse caso, vários participantes eles consideraram que apenas a genética ela não seria o principal foco para essas pessoas, né? Então, alguns sugeriram a construção de clínicas multidisciplinares e educação, né, sobre o que é a CDH para melhorar o atendimento a indivíduos com essa condição. Além disso, a comunicação entre os profissionais ela foi considerada essencial para o atendimento digno e eficiente para os pacientes. Justamente porque quando há uma falta de comunicação entre os profissionais, os pacientes eles são obrigados a alternar entre várias consultas especializadas, suportarem longos tempos de espera para serem avaliados e muitas vezes eles também ficam frustrados quando recorrem à genética, pensando que vão obter uma resposta que, naquele momento, ela acaba não existindo. Na discussão, o artigo traz que o estudo oferece informações sobre o cuidado prestado pelos conselheiros genéticos aos pacientes com CDH, destacando a prevalência de encaminhamentos dessa condição em clínica de genética e também os desafios específicos impostos pela CDH. Além disso, um consenso entre os conselheiros genéticos foi a da percepção de que os encaminhamentos para CDH, eles vêm aumentando, apesar, né, do que foi discutido anteriormente, de que, apesar das políticas institucionais, né, que foram implementadas para restringir os encaminhamentos para CDH. Alguns participantes relataram também que muitos pacientes eles têm uma ideia equivocada de que o teste genético pode oferecer um diagnóstico oficial para CDH e isso acaba levando, né, os conselheiros genéticos a terem que corrigir esses equívocos, né, e determinadas expectativas dos pacientes com relação à testagem genética. Por fim, também foi afirmado pelos conselheiros genéticos que a comunicação entre os diferentes profissionais de saúde é essencial para um melhor atendimento dos seus pacientes. Aí aqui na conclusão, foi exposto que o estudo ele fornece informações valiosas sobre a relação entre os pacientes com CDH e os conselheiros genéticos, né, destacando os desafios que eles enfrentam ao cuidar desses indivíduos. E também foi exposto que os conselheiros genéticos eles desempenham um papel essencial no atendimento aos aspectos psicossociais e às necessidades educacionais desses pacientes. Só que, né, no entanto, a genética ela pode não ser o principal foco de assistência para essas pessoas. Então, finalizando, o estudo ele mostra que uma abordagem multidisciplinar, envolvendo vários profissionais, pode ser uma solução mais abrangente e eficaz para atender às necessidades de indivíduos com a síndrome de Ehlers-Danlos e Hipermol. Essa aqui foi a referência bibliográfica que eu utilizei no meu artigo e eu agradeço a todos pela atenção. Muito bem, João Guilherme. Nós agradecemos, você apresentou muito bem. E agora nós estamos abertos a perguntas. Se quem quiser perguntar, pode levantar a mão. Está disponível. Parabéns, João. Foi muito bom. Deixa eu te perguntar. Nesse trabalho, eu não sei se eu me perdi nisso, mas há o relato que esses conselheiros genéticos estavam se queixando que tinha muita gente com suspeita de sede, ainda mais de CDH indo lá. Mas esses quantitativos, eles não falam isso, eles não fizeram esse levantamento, tipo, um conselheiro relatou que a cada 100 pacientes que ele atendeu no mês, X eram com suspeita de CDH e tal, eles não aproveitaram esse tipo de dado? Então, Astria, no artigo, ele não dá esses dados especificamente, né? Porque basicamente eles perguntaram, né? Eles fizeram questionamentos para os conselheiros genéticos, né? Foram 21 perguntas, e nesse caso aí, eles tentaram englobar os aspectos mais comuns, né? Os temas mais comuns entre esses conselheiros. E um tema comum foi o aumento de encaminhamentos para a sede, principalmente a CDH. Só que no caso, eles não no artigo ele não traz, né, o número específico de pacientes, né, que cada um deles chegou a atender, não. Mas vamos combinar que isso é um desperdício de dado, né?
Porque já Sim, que sim. essas pessoas trabalham especificamente com isso, houve esse relato, né? Se você está conduzindo uma pesquisa como essa e vê esse tipo de coisa comum, você fala, não, está recebendo tanta gente que a gente não está dando conta, a gente está tendo que ficar mais tempo, nanana. Então, e ainda tem aí um relato que o cara fala, parece que ou as pessoas estão achando que a explicação para os seus problemas é a CDH, ou realmente existe muito mais de prevalência de CDH do que a gente possa imaginar. Então, eu acho que sim, se eu tenho uma crítica severa a fazer esse trabalho, é isso, porque estavam lá com esse grupo, eles poderiam ter voltado, não era um quantitativo tão grande, né? E isso já poderia ser um dos dados para ajudar nessa questão, que está todo mundo com esse problema. A gente sabe que não é possível estabelecer uma prevalência adequada até hoje no mundo todo, porque boa parte da comunidade de saúde, não só dos médicos, mas os dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, etc., desconhecem, sequer ouviram falar nessa síndrome. E aí, obviamente, as pessoas ficam sem diagnóstico e aí, obviamente, a prevalência fica baixa e aí fica aparecendo, aí cai naquele problema que a gente já tem falado de forma recorrente, que é a história lá do gaslighting, né? Que é dizer, não, você está achando que é isso que você viu na internet, mas na verdade não, você tem uma gastrite, você tem um problema de coluna, você tem uma alergia, você tem atopia, você... E aí o indivíduo fica batendo em milhões de médicos sem saber exatamente o que é, e cá para nós. Se eles estão vendo que estão recebendo esse monte de gente, o que está muito bem estabelecido é que se trata, sim, mesmo a CDH, de uma doença hereditária. Logo, tem componente genético. A gente pode até não saber exatamente até hoje qual é o gene, e a gente desconfia que é mais de um, mas enfim, pode ser que seja só um, que seja um gene alterado para sinalização, e por isso a gente vê tantas proteínas sendo expressas de forma diferente entre as pessoas com CDH e os demais. Mas o fato que informação sobre CDH, e aí eles falam aí desse aconselhamento psicossocial, está disponível para todo lado e não é de hoje. Vocês que estão aqui nesse grupo provavelmente sabem aconselhar mais do que esse pessoal. Então, parar de atender ou dizer, não, mas eu não tenho um gene, então eu não posso explicar, não, não é verdadeiro. Eu acho que isso deveria fazer parte de aconselhamento genético, sim. Até porque não é somente a CDH que pode ser poligênica. A gente não sabe se é poligênica, mas existem várias doenças genéticas que são poligênicas e sim, tem aconselhamento. Porque qual é a ideia? É você dizer, olha, as questões que corroboram ou não o seu diagnóstico são SSS, e para isso você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Tipo, você tem que tem atividade física já direcionada, isso já está bem estabelecido. Você tem que fazer fisioterapia direcionada, já está bem estabelecido. Você tem que frequentar um dentista especializado em ATM para poder verificar se você está desenvolvendo ou se tem predisposição para desenvolver DTM e prevenir, principalmente na população mais jovem, os problemas que vão aparecer, porque obviamente vão aparecer com a idade, e é o que chega num momento que não tem mais conserto. Eu estou com esse colar cervical, por quê? Porque eu não tive a orientação adequada desde o início. Nenhum ortopedista, até eu levar já o diagnóstico da reumatologista, sequer tinha comentado nem a hipermobilidade articular, que era o mínimo. Quem me falou a primeira vez sobre hipermobilidade, que viu em mim, só de me olhar em pé, foi um fisioterapeuta. E isso já tem 20 anos. E a partir daí, mais uns 2 ou 3 fisioterapeutas olharam para mim, colegas de trabalho, e falaram: Nossa, você tem hiperextensibilidade, né? Eu falei: já ouvi falar disso. Mas, hora nenhuma, nenhum ortopedista tocou no assunto. E aí fica esse problema que a gente tem visto aí recorrente, né? Das pessoas. As pessoas desenvolvem depressão, as pessoas desenvolvem ansiedade. Óbvio, se você bate em milhões de médicos e ninguém resolve os seus problemas, realmente fica difícil você não ficar com a sua saúde mental abalada, né? E eu, infelizmente, falo de cadeira disso. Mas é isso, Sofia, obrigado, João. Diga. é interessante, você tocou em várias situações e esse artigo,
ele deixa a gente um pouco chateado, realmente, porque ele mostra o ponto de vista. Quer dizer, o objetivo do artigo é mostrar o ponto de vista dos médicos que fazem aconselhamento genético nessa unidade de saúde aí. Só que ele mostra justamente o que está acontecendo com eles, como é que eles estão conduzindo isso, né? Eles estão vendo muitos pacientes chegando, e aí esses pacientes se queixam muito, vêm para eles darem o diagnóstico, e aí eles não estão achando que eles têm a obrigação de dar o diagnóstico se eles não têm um teste genético. Eles não estão se vendo na obrigação de diagnosticar isso, eles estão entendendo que esse diagnóstico deveria ser feito pelos médicos clínicos, pelos reumatologistas, né, e não pelo geneticista. Então, além disso, eles veem que um paciente com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel gasta muito tempo de consulta. E aí impede, e como estão vindo mais, né, eles impedem de outros pacientes com outras síndromes genéticas, né, não sejam atendidos, porque pelo que eles falaram aí, a fila estava de mais de 6 meses, e aí eles conseguiram, quando eles cancelaram o encaminhamento dos pacientes CDH para essa clínica, aí eles diminuíram a fila. Você vê que situação. Eu acho isso uma coisa, o cúmulo, né? Mas é uma forma deles resolverem o problema lá do atendimento. Por outro lado, eu vejo também que eles reclamam de uma coisa que entre os médicos realmente precisa melhorar, que é o paciente sediano ser enxergado, né? Lá pelos clínicos, inclusive pelos reumatologistas. Então, ele ser enxergado e ser diagnosticado antes, realmente, é uma coisa importante. Mas eu não entendi por que eles não fazem assim, não são, não se sentem na obrigação de dar um laudo para que o reumatologista conduza o paciente de uma forma mais adequada. Pelo que eu entendi no artigo, eles não acham que precisaria fazer isso, porque não tem um teste genético. Aí essa é a questão. Essa é a questão e é o famoso jogo de empurra. Então, isso já aconteceu em toda a história da medicina, né? Quando surge um novo diagnóstico, primeiro as pessoas desconfiam, dizem que aquilo não existe, então várias pessoas padecem com, com uma progressão mórbida nas suas vidas, morrem e as coisas vão seguindo até que alguém diz, é verdade que isso existe. E aí, a partir desse momento que se diz, é verdade que isso existe, é que começam esses dados de prevalência. A gente está exatamente nesse ponto. E está nesse jogo de empurra, porque o médico começa, você vai num gastro para tratar coisa, aí ele diz, mas eu também tenho esse problema aqui, sei lá, de labirinto. Aí te encaminha para outro. E aí fica essa coisa, joga um para o outro. Eu tenho muita raiva de ortopedista, me desculpe os ortopedistas, mas é a minha vida e assim, não tem um sediano que diga, não, meu ortopedista é desse. Não, isso é uma coisa comum. E por que que a gente fala tanto em ortopedista? Porque, como foi o trabalho da última sessão, falando sobre dor, geralmente as pessoas começam mais intensamente a buscar ajuda, e não só do médico, mas aí vai para fisioterapia, né, para tentar resolver, são esses problemas de dor crônica articular, que obviamente com a idade vão ser muito mais graves nas pessoas com CDH. Todas as pessoas com envelhecimento, e a população mundial está envelhecendo, em toda parte, a gente sabe disso. Então, com a idade, já é comum que haja problemas osteoarticulares, osteomioarticulares. E para os sedianos, isso começa muito mais cedo, isso começa lá pelos 30 anos. Então, um processo que seria mais ou menos natural e não é bom, porque essa coisa de conviver com dor não é legal, né? Que nas pessoas em geral vai lá para os 60, 70 anos, isso começa muito antes. E assim, pessoas em idade produtiva, que obviamente tem sua produtividade, então até em termos de economia de país, isso é uma porcaria,
essas pessoas ficam menos produtivas, várias pessoas se aposentam por invalidez, várias, porque tentam isso, tentam aquilo, e aí toda vez que eu vejo muito nos grupos da Abraced, no grupo do SED Bahia, as pessoas falando, eu acho que eu tenho diagnóstico, estou indo no médico assim, né? Vou para o geneticista. Quando as pessoas me dizem isso, eu me arrepio, porque eu sei que a maior parte dessas pessoas tem CDH, que é a mais comum. E elas vão fazer os testes genéticos, fazem exoma, fazem genoma completo, fazem, né? E vem, esses dias, uma moça me escreveu aqui para o grupo, dizendo que já tinha ido ao geneticista, o geneticista jogou ela para o reumatologista, e a geneticista falou: olha, eu achei aqui um gene de colágeno, é possível, mas não quis dar diagnóstico. Então, quem dá? Então, a pessoa fica para lá e para cá. Então, vamos ter que criar uma especialidade médica que cuida só de síndrome de Ehlers-Danlos? Não, né? Então, se não é o geneticista, e aí, de novo, eu entendo que se trata de uma doença hereditária, sim, então é o geneticista mesmo que tem que fazer esse estudo, nem que seja um geneticista que se especialize nisso. Mas o fato que isso aí, um trabalho nos Estados Unidos, que é considerado um dos locais de ponta em termos de saúde, medicina, pelo menos na parte científica, né? Agora, que dirá em outros países? E a gente está vendo se repetir esse tipo de relato. Está na Itália, esse tipo de relato está em Portugal, está na Espanha, está na Alemanha, está na Áustria, está na Bélgica. Quer dizer, países da Europa, países envolvidos. Eu não quero nem imaginar como é que está a situação na África, por exemplo, que a gente tem vários países ainda em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. As pessoas estão padecendo sem que ninguém nem dê conta. Então, assim, eu acho importante esse trabalho, mas, de novo, acho um enorme desperdício que essas pessoas e os próprios médicos aconselhadores não tenham já começado a fazer esse levantamento. Mas espera aí, nos atendimentos que eu fiz nesse ano, que é um trabalho que aquele médico belga, o Ramonet, Claude Amonet, ele começou a escrever sobre Ehlers-Danlos, tem mais de 20 anos, e foi exatamente isso. Ele trabalhava em 2 hospitais na França, um era da Universidade de Paris, o outro não me lembro de onde era. E aí ele começou a perceber, quando ele viu sobre Ehlers-Danlos, ele começou a prestar atenção. E aí ele diz, lá num dos trabalhos dele, que em um ano ele atendeu 900 e não sei quantas pessoas no hospital e 700 e tantos no outro, que ele diagnosticou como Ehlers-Danlos hipermóvel. E aí ele fez lá uma média, não sei o quê. Então, no percentual dele, se for levar em conta as pessoas que ele atendeu, sabe, é óbvio que está muito longe de ser 1 para 300, 1 para 500, que é uma estimativa agora que já tem se falado, sendo que a estimativa de prevalência mundial continua sendo 1 para 5.000, que a gente sabe que está longe da realidade. Então, tem que se fazer isso porque não é doença rara. Na verdade, isso é um problema de saúde pública, assim como é diabetes, assim como são as doenças cardiovasculares. Isso tem que entrar nos programas de saúde pública. Mas, primeiro, isso tem que ser reconhecido por toda a sociedade científica e toda a sociedade de profissionais de saúde. Então, mas mesmo assim, João, meus parabéns. Assim, a crítica não é o seu trabalho, não. A crítica é os pesquisadores e os conselheiros, né? Que eu acho que tem muito que melhorar. Só para ter uma ideia, aqui na UFBA, a gente tem um centro de aconselhamento genético muito bacana, assim, tem vários profissionais, mas se você abrir lá a lista, você não vai encontrar nada com relação a Ehlers-Danlos, né? E isso já demonstra. Por quê? Porque as pessoas são aconselhadores genéticos, mas um se especializou em fenilcetonúria, o outro se especializou em anemia falciforme. Pronto, a anemia falciforme é um ótimo exemplo. Por que tem tanto especialista em anemia falciforme aqui na Bahia? Porque a Bahia, justamente por ter uma maior concentração de população afrodescendente, a gente sabe que esse gene vem, né, da anemia falciforme, vem originalmente lá da África, de milênios atrás, né? Então a gente tem um quantitativo muito grande de pessoas com anemia falciforme aqui, por isso a gente tem muito médico geneticista que é especializado em anemia falciforme, assim como hematologistas especializados nisso, algologistas especializados nisso, porque se trata, sim, na Bahia, mais do que qualquer outro lugar, num problema de saúde pública. Mesma coisa para hipercolesterolemia familiar. Existe uma alteração genética muito prevalente na Bahia, então a gente tem vários geneticistas especializados nisso, endócrinos especializados nisso, e os sedianos. Os sedianos ficam Deodará, igual uma bolinha de pinball, fica indo para lá e para cá, joga para um para outro.
E só nos resta, sabe, fazer assim. No meu caso, eu sou pesquisadora, eu sou doutora, estou aqui correndo atrás, mas a pessoa, hoje eu tive uma pessoa do interior do Sergipe, ela nem fisioterapeuta ortopédico, ela não consegue uma academia, ela tem que ir à cidade vizinha para poder conseguir algum tipo de atendimento nesse sentido. Aí está me falando que vai fazer um acompanhamento com um educador físico online. Puxa vida, sabe? Eu morro de pena. E se a gente tem isso bem estabelecido como problema de saúde pública, aí a gente começa a fazer políticas de saúde que realmente vão trazer impacto positivo para toda a sociedade, porque não é só para o sediano, é para as famílias dos sedianos e para a população em geral. Aquela coisa que a Eula acabou de falar que era do trabalho dela, fala muito bem isso. Eu, no meu caso, sou professora e pesquisadora. Eu consegui adaptar hoje a minha rotina de trabalho de forma que eu consiga conciliar todos os muitos problemas de saúde. Vocês desse grupo sabem muito bem que não são poucos. Quando as pessoas me encontram, elas perguntam: você está melhor? Eu pergunto: de quê? Porque toda semana tem alguma coisa diferente, mais graves ou menos graves, mas não é a realidade de todo mundo. Então, pessoas que trabalham em banco, pessoas que trabalham em empresas de modo geral, tem um outro paciente que trabalha num escritório de contabilidade. Tem meses que ele não tem resposta dele. Eu lá mesmo tentou contactar ele para uma entrevista e não está conseguindo resposta, porque provavelmente ele está em crise de dor, ele vive internado, e porque ele é um que bate de médico em médico e ninguém sabe o que fazer com ele. Ou, quando muito, ouve o que eu já ouvi, que eu acabei de falar. Continue fazendo o que você está fazendo. Poxa vida, isso não é o que se espera, né? É causar nenhum problema, mas é garantir saúde para as pessoas. Para isso que servem profissionais de saúde. E os profissionais de saúde estão falhando gravemente com essa população, que não é pequena, de sedianos. Desculpa, eu desabafo, mas esse trabalho me irritou um bocado. Porque ele só demonstra aquilo que está posto, aquilo que a gente vive falando, mas está aí. O bom é para mostrar esse registro, que de fato aquilo que a gente vive falando é o fato. Eu achei importante por isso também, assim, porque registrou o que está na mente dos profissionais que estão atuando nessa área, né? E a partir do registro gera discussão. Então, se não tem o registro, né, não vai se discutir isso. Mas a gente vê a importância também de que os médicos sejam educados sobre síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel, né? Então, que os médicos sejam, que nas escolas de medicina, né, isso seja mais difundido, como a gente está vendo essa experiência aqui na UNEB, vocês, assim, sendo treinados sobre isso, a gente não vê em todas as universidades, né, então isso é uma coisa importante. Mas mais E, de alguém tem? novo, não só os médicos, porque se você se lembra bem, eu estou usando esse colar cervical porque eu fui um fisioterapeuta que nunca tinha ouvido falar em síndrome de Ehlers-Danlos, e mesmo eu explicando para ele o que era, o que não era, ele fez uma manipulação na minha cervical que detonou uma crise de vertigem postural paroxística benigna, que não tem nada de benigna. E agora eu estou fazendo 1000 intervenções para resolver o problema que um fisioterapeuta, muito bem intencionado, mas ignorante no assunto, me deixou dessa forma. E a mesma coisa vale para os nutricionistas, prescrevendo dietas restritivas que estão piorando. Então, uma das coisas que é uma coisa problemática, muito problemática, a gente já teve trabalho aqui falando sobre isso. Paulo falou sobre hipoglicemia pós-prandial. Parece que foi só um caso. Mas é um relato constante. Várias pessoas cursam com essa hipoglicemia pós-prandial, que tem a ver com a questão da permeabilidade intestinal e também tem a ver com as outras questões de intolerâncias alimentares, etc. E várias nutricionistas, também ignorantes no assunto, prescrevendo retirada de glúten, retirada de lactose, retirada de sei lá o quê, gerando uma série de outros problemas, retirando muitas vezes fibras importantes, tipo amido resistente, né, da dieta dessas pessoas, e agravando uma condição gastrointestinal que é recorrente também. Então, pessoas com constipação severa ou com crise de diarreia severa,
ambas associadas ao mesmo problema de alterações de tecido conjuntivo. Então, assim, não é só a medicina, são todas as carreiras de saúde que têm que estar ligadas nisso. Mandar um sujeito para o psiquiatra, porque ele está imaginando a dor, porque a dor... Poxa, tá muito complicado isso. Enfim, sigamos. Vamos seguindo com o nosso trabalho, e é por esse mais um motivo pelo qual eu tenho tido, assim, um cuidado para não negar aos alunos que estão interessados no projeto. É porque, infelizmente, a gente não dá conta de muitos alunos, mas eu estou agregando, vou agregar pelo menos mais 3 professores a esse grupo, para que a gente possa distribuir esses estudantes e aumentar, sim, né? Esse vai ser um projeto de extensão que eu pretendo levar até minha aposentadoria, que vai levar ainda muitos anos para chegar, e para que a gente possa futuramente desenvolver um ambulatório para a sede, entendeu? Porque eu vejo que é o único caminho agora. Multiprofissional, multidisciplinar, que faça extensão à comunidade para fazer um trabalho direcionado e também faça um atendimento especializado nisso. Esse é o meu objetivo e fé em Deus que a gente vai conseguir. Foi muito bom, então, a gente discutir esse assunto, né? Discutir esse artigo para a gente poder confirmar essas impressões que a gente já tem, né? Então, agradecer a João Guilherme, né, Lousada, por ter nos trazido, nos apresentado esse artigo, e essa é uma excelente contribuição. E nos acompanhe nas redes sociais, que estão disponíveis aqui na tela. Até a próxima. Aos espectadores, muito obrigada pela presença, engajamento. Continue acompanhando as ações do NEISE e os próximos encontros. Juntos avançamos na conscientização sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, em específico da variável hipermóvel. Até a próxima.